Léo, você O quer Léo ter mais tinha um... direito Você a quer 2 ter... minutos pra... Não, Não, é que eu entrei com outro assunto. exato. O Léo, você quer... Não, manda quer bala, fazer? vamos Vambora? Então vamos seguir. Elias, agora você então tem mais 2 minutos pra gente fazer a segunda pergunta. Deixa eu só atualizar o público que tá entrando na nossa live. Lembrando que nós estamos aqui num debate ao vivo. Então, cada debatedor aqui, o Elias, deputado estadual por São Paulo, o Elias Jabbour, pró-comunismo, pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, né? Eles trouxeram 3 perguntas ou afirmações para cada um. Nós não tivemos acesso aqui do programa para que eles soubessem que a gente não vazou, né, de forma alguma, para privilegiar algum dos lados. Pontualmente, eu posso fazer aqui alguma colocação, né, para a gente melhorar ainda mais o debate, tá certo? Mas então vamos agora com o Elias. O Elias já fez uma pergunta ou afirmativa para o Léo. O Léo também já fez uma pergunta ou afirmativa para o Elias. Vamos para a segunda rodada do Elias agora. Elias, 2 minutos na tela para você fazer sua pergunta ou afirmação para o Léo. Léo, sistema financeiro, ou seja, capitalismo e socialismo são modos de produção caracterizados por serem economias monetárias de produção. Ou seja, são economias orientadas pelo crédito. Ou seja, sem crédito não existe nem capitalismo nem socialismo. O Brasil tem uma relação crédito-PIB baixíssima, né? Um pouco acima de 50%, muito baixa. A China já passou dos 200, né? E o sistema financeiro brasileiro, sob o meu ponto de vista, ele é altamente disfuncional ao processo de desenvolvimento do país. Eu quero saber o que você acha do papel do sistema financeiro no processo de desenvolvimento, no geral, né? E no caso brasileiro, como que você enxerga o papel dos bancos e do mercado de capitais nesse nosso processo de desenvolvimento ou não desenvolvimento? Bela pergunta. De novo, sempre é muito menos que eu acho, que as evidências mostram, e eu sou um grande estudioso e eu formo minhas opiniões baseadas no que dá certo e no que dá certo. Bom, é consenso que o mercado de crédito é justamente o que dá desenvolvimento econômico para um país. Por quê? Porque é isso. Bom, se você precisa... Uma economia, se você quer emprego, você precisa de empreendedores, né? Porque é ele que vai gerar o emprego ali. Porque é um CNPJ que gera emprego. Não sou eu, e eu sou deputado estadual, podia falar que sou eu, mas não sou eu. Não, e se eu fosse presidente ou governador, não sou eu. Quem gera emprego é justamente o empreendedor, porque é ele que investe, é ele que toma risco, é ele que está pagando salário, tá? Ainda que um governo possa ter um papel de dificultar ou facilitar as regras do jogo. Mas no final do dia, é sempre um CNPJ que gera emprego. Bom, e aí muitas vezes o que acontece é que você não tem capital para poder crescer. Você tem uma ideia, você tem um plano, você tem um produto, mas para você crescer, você precisa investir. E aí o que acontece? Eles vão lá e vão recorrer ao mercado de crédito, né? E um banco nada mais o mercado de capitais, bolsa de valores ou dívida é um mercado de crédito. Você fornece capital para uma empresa para que ela possa investir nas plantas, em mais produtos, para poder crescer, e se ela crescer, vai gerar mais emprego e mais renda. Então, as pesquisas mostram que os países mais desenvolvidos são os que têm mercados de crédito mais desenvolvidos. Ou seja, quando você desenvolve o mercado de crédito, você gera impacto positivo no crescimento econômico. Tem várias pesquisas que mostram que na África, por exemplo, aconteceu isso. Onde você tem o que eles chamam de financial deepening, né? Que, ou seja, inserção financeira ali, você aumenta crescimento econômico, aumenta a renda, reduz a desigualdade. Então, eu não tenho dúvida de que o mercado de capitais é extremamente importante. Bolsa de valores é importante. Você não está só lá investindo para poder especular e ganhar dinheiro. Não, você está comprando uma ação de uma empresa, então o André aqui fala o tempo inteiro, ele vai lá, compra uma ação de uma empresa. Aquele dinheiro que a empresa usa, ela vai usar, ela tem user of proceeds. Ela vai mostrar o que ela vai fazer com aquele dinheiro. E daí ela vai investir mais, ela vai tentar colocar uma fábrica em outro país ou em outro estado, etc. Então, quando você dá o dinheiro, seja no caso de ação, mas se for o caso de dívida, é a mesma coisa. Só tem preferência na hora de pagamento. Você está financiando uma empresa que tem uma boa ideia, mas que não tem capital. O problema do Brasil é que você tem uma concentração bancária gigante. Então, esse é o problema. Um dos motivos de que o spread é alto no Brasil, é porque você tem pouca competitividade nos bancos. Então, é óbvio que o Brasil tem muito a melhorar, né? Então, quando você tem mais crédito na economia, você tem mais desenvolvimento econômico. O que eu sou contra é justamente você falar, não, setor privado fora, deixa que a gente vai ter só crédito estatal. Porque daí você acaba, muitas vezes,
tendo uma má alocação de capital, você vai emprestar dinheiro para os amigos do rei, você vai emprestar dinheiro só para quem tem mais contatos no governo, e as decisões passam de ser técnicas, passam de ser aonde que terá o maior retorno sobre o capital e passam a ser somente políticas. Então, não há dúvidas e há o consenso grande que o mercado de capitais ele é importante para que você tenha desenvolvimento econômico. E aonde você teve maior financial deepening, como eu falei, você teve mais crescimento ainda. Então, você pode ver, os Estados Unidos tem um belo mercado de capitais, a Inglaterra tem um belo mercado de capitais, e os países subdesenvolvidos não conseguem desenvolver esse mercado de capitais. De novo, então eu acredito no papel da iniciativa privada. Isso não é verdade de que a iniciativa privada ela não vai ter financiamento de longo prazo e para isso você vai precisar só do Estado. Não é verdade. A iniciativa privada consegue sim emitir uma dívida de 40 a 50 anos, fazer um projeto de 40 a 50 anos, tanto é que você tem concessões, etc., que as empresas elas se comprometem a pegar uma concessão, por exemplo, de uma estrada por 50 anos. Então, eu sou um defensor, sempre serei, dos mercados de créditos, mas o fato é que o Brasil, sim, tem uma concentração bancária muito grande. E quando você tem uma concentração bancária muito grande, você tira o principal ingrediente do capitalismo para ele dar certo, que é o quê? Competitividade. Porque daí se eu tenho 4, 5 bancos, eles não precisam competir muito entre si, então daí você tem um spread bancário elevado. E aí tem uma pesquisa de um aluno do MIT, né, que ele era do INSPER, Joaquim, que ele mostra, por exemplo, onde você teve a fusão do Itaú Unibanco lá atrás, você teve aumento de spread bancário. Por quê? Porque você tinha 2 bancos competindo, antes era Itaú Unibanco, numa cidade, por exemplo, e daí eles estavam competindo entre si. Aí você fundiu e aí só tinha um, então você aumentou o spread bancário. Então, para a gente melhorar o sistema de crédito brasileiro, a gente precisa ter competição. E para ter competição, a gente precisa abrir o mercado, facilitar com que as pessoas possam abrir cada vez mais empresas. Legal, Léo. Vocês estão facilitando a nossa vida aqui, respeitando o tempo. Tá fácil, hein? Tá fácil pra gente aqui, né, Carol? Porque os dois estão se né? respeitando. Baita troca de ideias. Não esperava menos do que isso, porque os dois têm muito conhecimento em economia. Poxa, um PhD em economia, super estudado, o Harvard, o caramba, o Léo Siqueira. Elias trabalhou junto ali à presidência do BRICS também, morou na China há anos, baita conhecimento, estudioso, fenômeno também. É isso aí, Elias. Então agora você vai ter 3 minutos de réplica aí pra responder os comentários do Léo. De fato, o Léo tem razão sobre a concentração bancária, mas não acho que seja esse o principal motivo. Aliás, deixa eu só situar. Passa-se a imagem, por exemplo, no dia a dia, na imprensa especializada, de que o que financia um país é o orçamento público, né? Ou seja, quem vai financiar a ciência e tecnologia é o orçamento público, quem vai financiar não sei o que é o... Pessoal, o que financia um país e a expansão da sua base produtiva é crédito. Ou seja, sem crédito não tem conversa, né? Então, o papel do sistema financeiro ele é central para um país que vai dar certo. Qualquer país que deu certo no mundo, ou aqueles que disputam a fronteira tecnológica, tem sistemas financeiros altamente ativos, né? E no caso da China, por exemplo, é um monopólio público do sistema financeiro e tem um sistema financeiro altamente capilarizado e que empresta absurdamente, né? O problema do Brasil é outro. É a financiarização da nossa economia, que é muito alta. Desde a abertura comercial dos anos 90, seguida pela abertura do conto de capitais, depois vem o regime de metas de inflação, vem o plano real com a taxa de juros a 45%. O país vai se transformando em um país cada vez mais financiarizado, né? Com uma taxa de juros muito acima das praticadas no mundo, no resto do mundo, e o país ele é viciado em fazer dinheiro sem passar pelo processo de produção, né? E os maiores beneficiados disso são os próprios bancos, né? Vamos pegar aqui o mercado de títulos da dívida pública, por exemplo, mais de 80% dos títulos da dívida pública, por exemplo, está na mão dos bancos, né? E hoje, o Comitê de Política Monetária, por exemplo, a maioria daquelas pessoas que estão ali, elas vêm do sistema financeiro e voltam para o sistema financeiro, né? Então, a independência do Banco Central, por exemplo, é uma independência entre aspas, né? Aliás, a história do Banco Master demonstra isso, as conversas, o sincericídio do André Esteves também demonstra isso, que não tem nada, o Banco Central não tem nada de independente. O Banco Central hoje ele é um aparelho ideológico tomado pelo sistema financeiro e que opera a partir dos interesses do sistema financeiro, né? Ou seja, existe uma economia política por detrás da taxa de juros no Brasil e
Com uma taxa de juros dessa, não tem crédito. O país sem crédito não vai gerar emprego de qualidade. E eu vou tocar num ponto que ele toca muito bem, e ele fala correto isso, produtividade. Produtividade, pessoal, é investimento produtivo. É investimento, né? Quem vai gerar emprego, aí uma divergência, não é empresário que gera emprego. Empresário abre empresa. O que gera emprego é demanda. E para ter demanda, você precisa ter crédito. Para o empresário, inclusive. Né? Então, acredito que nós temos que enfrentar essa questão do Banco Central urgentemente, que é a politização do Banco Central, ou seja, os bancos mandam o Banco Central hoje, né? Eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje, né? Ou seja, ao não enfrentar a taxa de juros da forma como ele está, fica impossível de pensar um futuro para esse país, né? Ou seja, nosso sistema financeiro é altamente disfuncional ao nosso processo de desenvolvimento. Em comparação com a Alemanha, com a China, com a Coreia do Sul, com o Japão, com os Estados Unidos, é altamente disfuncional. Mas o ponto que ele traz da concentração bancária, ele é correto. Léo, tem 2 minutos. pra tréplica. Exato. Então, se um dos problemas do Brasil é que o crédito é caro. E aí a taxa Selic não necessariamente tem a ver com o crédito que chega na ponta de quem toma o crédito, seja empresa, seja pessoa física. Porque se você pegasse juros a 15% ao ano, você ia estar muito feliz, né? Chega muito mais, juros de cheque especial, juros de cartão de crédito. Algum dos motivos. Um deles é a falta de competição. E daí você fala, então, obviamente, os partidos de esquerda, o PT, o governo, etc., vai falar que banqueiro é o mal da sociedade, etc. Mas quando a gente olha em quais governos os bancos tiveram maiores lucros, sempre no governo do PT. Antes no governo da Dilma e agora no governo do Lula. É o recorde dos bancos, é sempre nesses governos. Ou seja, eles que dizem combater parece que são os que mais favorecem esses bancos. E aí quando você teve um movimento de abertura e você facilitou a entrada de outros bancos, você vê uma competição muito maior. Acho que todos esses bancos digitais é uma prova disso. Então você vê um monte de banco agora oferecendo investimentos, CDBs, a uma taxa mais atrativa. Claro que não é um bom momento para falar disso por causa do Banco Master, né? Porque você sempre vai ter pessoas que querem fraudar o jogo, mas você vê isso. Então, se você só tem Itaú, Bradesco, eu pago 100% do CDI, não preciso aqui, porque é só nós 5. Aí chega um Nubank, eu vou pagar 120% do CDI na caixinha. Aí chega um Banco Inter, aí eles falam, eu preciso aqui me atualizar. Então, a solução para mim é isso, é você facilitar o ambiente de negócio, facilitar a abertura de empresas para você reduzir essa concentração bancária. Os juros tem vários motivos, mas um deles só vai reduzir de fato o spread bancário quando você tiver centenas de bancos aqui, dezenas de bancos. Infelizmente, a gente só tem 5. E aí eles não precisam competir entre eles. Eu acho que ambos concordaram com a questão de que a concentração de poucos players no mercado bancário, como historicamente sempre foi no Brasil, né? A gente tem aí Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Exato. Isso não é saudável para o Brasil. Acho que os dois concordaram, eu também concordo, acho que a Carol também concorda. Acho que a entrada de Nubank, XP, BTG, traz mais Banco Inter, C6, trouxe mais facilidade, até bancarização para muitas pessoas que não tinham condição de ter uma conta bancária. E competitividade, que o mercado precisa. Você coloca pressão nos grandes players para que eles comecem a melhorar as taxas, melhorar os produtos, a qualidade, né? Acho que os dois concordaram. Bom, agora então, Carol, a gente segue aqui com o debate, onde o Léo... Não, já... A tréplica foi com o Léo. Você fez, você fez, eu respondi, você falou e aí eu. É isso mesmo? Isso. Foi. Isso. Aí agora... 5, 3 e 2. Aí agora o Léo, então, tem 2 minutos para fazer a sua segunda pergunta. Exato. De total de 3 para o Léo Siqueira. Também, né? Então, que a gente deixa vocês. A gente deixa vocês falarem pra vocês ficarem à vontade. A gente não gosta de entrar e deixar vocês. Pode entrar, pô.